Seminário no Ar, curso sobre autoridade espiritual, aula número 2. A rebeldia à autoridade começou com Adão e Eva. Nós estamos estudando o livro Autoridade Espiritual, de autoria de Watchman Nee, aquele apóstolo chinês do nosso século. E nós estamos agora no capítulo 2 deste livro. O tema deste capítulo são os exemplos de rebeldia à autoridade, exemplos esses que se encontram no Antigo Testamento. Mas antes disso, vamos ler Romanos 5:19. Está escrito: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Pela desobediência de um só. Qual foi este? Adão. Muitos se tornaram pecadores, ou seja, todos. Mas por que pela desobediência de um só? Porque a desobediência de Eva estava encaixada na desobediência de Adão. Adão era responsável perante Deus. Quando Deus deu aquela ordem para que Adão não comesse da árvore do bem e do mal, aquela árvore que daria a quem comesse o conhecimento do bem e do mal, Deus estava planejando algo muito mais elevado do que simplesmente uma brincadeira ou um teste para ver se Adão queria ou não ser conhecedor do bem e do mal. Era muito mais alto o objetivo que Deus tinha com aquela proibição. Deus queria colocar Adão sob autoridade para que Adão aprendesse a obedecer. De todas as árvores do jardim, Adão poderia comer, tão somente não poderia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore tinha um significado muito importante e Deus queria que Adão, debaixo de autoridade, aprendesse a obedecer. Eu costumo fazer isto com meus filhos pequenos. Eu quero que eles sejam obedientes no meio da rua e um carro vindo repentinamente, eu diga, vem cá, e ela venha. Se ela aprendeu a obedecer nas pequenas coisas, quando estiver numa situação crítica de grande necessidade, então ela obedecerá também, porque está acostumada a obedecer. Deus queria que Adão aprendesse a obediência. Mas aquela árvore tinha outros significados. Nós devemos entender que Deus quer que haja autoridade estabelecida. Deus colocou Eva debaixo da autoridade de Adão. Deus colocou os animais debaixo da autoridade de Adão e de Eva. Todo o restante do mundo estava debaixo da autoridade de Adão e de Eva. Então Deus quer que a autoridade esteja presente em todos os lugares, como de fato está. Você pode abrir os seus olhos e reconhecer que em todo lugar existe autoridade. O que temos que fazer é descobrir a autoridade que existe e nos submeter a ela. Deus espera que você tenha seus olhos abertos para reconhecer a autoridade constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus e você deve reconhecer a autoridade em todo lugar, em todas as circunstâncias. Eva pecou contra Adão e Adão pecou contra Deus. Toda desobediência é queda e rebeldia. A ação de um homem não deve ser guiada pelo conhecimento do bem ou do mal. Deve antes ser motivada pelo senso de obediência. Antes de comer, o que era certo e errado estava nas mãos de Deus. O homem não sabia o que era certo e errado. Sabia sim que devia obedecer a Deus. Mas em si não havia o conhecimento do bem e do mal. Depois de comer daquela árvore, daquele fruto, então as coisas se inverteram. O homem passou a conhecer o bem e o mal e, em consequência, ficou responsável por todos os seus atos, por todas as suas decisões. Antes, somente Deus era responsável pelo destino de Adão.
e Adão tinha apenas que obedecer a Deus. Depois da queda, Adão ficou responsável e toda a sua descendência pelos seus atos. A redenção em Cristo Jesus consiste em fazer voltar a posição onde o que é certo e errado está nas mãos de Deus, não em você. Aquele que se converte deve abrir mão do conhecimento do que é certo e do que é errado. Tão somente ele tem que obedecer. O conhecimento do bem e do mal está em Deus. Nós temos que obedecer. Vamos ler Romanos 13, versículo 1. Certamente você já conhece esse texto até de cor. Toda autoridade foi instituída por Deus. Isso é muito interessante. E todas as autoridades foram constituídas por Ele. As pessoas que estão nas posições de autoridade, essas pessoas devem receber respeito, honra e submissão. Não pela sua própria pessoa, mas por causa da autoridade que Deus colocou sobre elas. No lar, na escola, na fábrica, na indústria, na condução, no ônibus, nas reuniões dos cristãos, em todo lugar existe autoridade constituída. Você fará bem para a sua própria vida espiritual se reconhecer a autoridade que existe em cada lugar e se submeter a ela. Muito mais importante do que a preocupação de estar certo e errado, e isto eu vejo em muitas pessoas, é saber quem é a autoridade sobre você. Você deve se submeter às autoridades que estão ao seu redor. Isto é muito mais importante do que você próprio saber o que é certo e errado. O conhecimento do que é certo e errado, conhecimento do bem e do mal, faz com que o homem tenha uma certa independência. Mas Deus quer que o homem seja dependente. E para isto é necessário que se submeta a toda a autoridade que foi constituída por Deus. Desde a queda de Adão e Eva, prevalece desordem no universo. Cada um pensa que é capaz de distinguir entre o bem e o mal. Cada um pensa que é capaz de julgar o que é certo e errado. Pensam até saber melhor do que Deus o que é certo e errado para a sua vida. Você tem que ser liberto desse engano. Isto é engano, uma idolatria. Você saber tudo o que é certo e errado, perfeitamente estar discernindo o que é certo e errado, isto é idolatria. Muitos têm isso em mente. Muitos têm isso como alvo da sua vida, saber tudo o que é certo e errado para fazer o que é certo e deixar de lado o que é errado. Mas isto é uma utopia, é um engano. E você deve ser liberto desse engano e aprender a obedecer. O que importa para Deus é a sua obediência. Você já leu a respeito de Salomão, quando disse: não sejas demasiadamente honesto, nem excessivamente justo? Você já leu isto? Nem muito honesto, nem muito justo. Mas será que Deus não quer honestidade e justiça? Sim, Ele quer, mas a honestidade não está em você, nem a justiça. Se você quiser ser justo demais, você será hipócrita. Se você quiser ser honesto demais, você será independente de Deus. Você será rebelde para com Deus. Mais importante do que isto é você obedecer. Aprenda que Deus não quer que você viva um padrão moral perfeito, porque a perfeição não está em você. A perfeição é de obediência, de submissão, de vida. O homem é incapaz de obedecer completamente ao que é certo e errado, porque a obediência não está em si. O homem deve obedecer a Deus, não ao que o homem pensa que é certo e errado. Compreendeu? Deus não quer dar a você entender tudo o que é certo e errado, completamente, perfeitamente, e então você faz o que é certo e errado. Não é assim, porque cedo ou tarde você descobrirá que não tem em si a força para fazer o que é certo e deixar de lado o que é errado. Em consequência, a sua noção de certo e errado descambará radicalmente para algum extremo. Isto é o que vemos na justiça humana. É por causa disto que Deus diz que a justiça humana é como trapos de imundícia aos seus olhos. Sim, a justiça humana, a perfeição do homem, a moralidade. Deus não é moralista. Muitos estão pregando não o evangelho, estão pregando moralismo.
Se você está pregando apenas deixar de fumar, de beber, de etc., de fazer isso e fazer aquilo, vestir dessa maneira, isso é pregar moralismo, não é pregar o Evangelho. O Evangelho prega a morte para o seu próprio eu e submissão à autoridade. Obediência, portanto. A essência do Evangelho não está em fazer o que é certo, deixar de fazer o que é errado. A essência do Evangelho está em submeter-se à vontade de Deus. Obedecer a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Portanto, essa preocupação de fazer o que é certo, deixar o que é errado, essa preocupação excessiva leva a uma paranoia, leva a pessoa a ficar doente mental. Essa preocupação não é sadia, segundo a Bíblia. Essa preocupação estava presente no farisaísmo. E é por causa disso que Jesus criticou tantos fariseus que eram tão perfeitos aos olhos humanos. Mas eles não eram submissos. Eles intimamente não eram submissos, e é exatamente a submissão que agrada a Deus. A fé é o princípio de se obter vida, como diz o Otmani, e a obediência é o princípio da vida ser vivida. Para você ter vida, é preciso ter fé, mas para viver a vida é preciso obedecer. Em geral, todas as divisões e desentendimentos que há na igreja se originam de atitudes de rebeldia, de não obediência. Todas as divisões, desentendimentos, pode anotar, praticamente tudo de mal que acontece na igreja se origina no coração de certas pessoas como atitude de rebeldia, porque não querem se submeter à autoridade. O mais é pretexto. Sem vida não pode haver corpo. Claro, o corpo tem vida, e sem vida não pode haver corpo. Mas também, sem autoridade, não pode haver unidade. A unidade da igreja subentende autoridade e submissão a essa autoridade. É impossível querer unir a igreja, e há tantas igrejas buscando essa unidade, sem que haja submissão à autoridade. Unidade na bagunça, na desordem, isso não agrada a Deus. A unidade que Deus quer é a unidade debaixo de autoridade, e todos debaixo da autoridade de Jesus como Senhor. Isto é o que agrada a Deus, a submissão à autoridade constituída. É muito importante isto. Unidade é impossível de ser obtida num ambiente de desordem, onde não há submissão à autoridade. O servo de Deus, portanto, deve cultivar, você principalmente, preste atenção, deve cultivar um espírito de submissão. Isto é o processo de santificação, de crescimento espiritual. Você se submetendo, cultivando o espírito de submissão. Isto se consegue pela prática da obediência. Não é da noite para o dia, mas é pela prática continuada. Hoje, amanhã, depois de amanhã, você vai se exercitando a obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a todo aquele que tem autoridade. No ônibus obedece ao cobrador, obedece ao motorista. Na escola obedece à professora, ao diretor. Na rua obedece ao guarda, toda a autoridade, às leis do trânsito. Na sua casa obedece a quem for de direito. Na igreja obedeça a quem for. Enfim, obedeça. A prática da obediência é o caminho para se obter uma vida abundante, que agrade a Deus. É o caminho para produzir muito fruto. Sem isto, jamais você poderá ser frutífero e agradar a Deus. Amém.